Capítulo 10. Banho ritual? Perguntou o pintor pensativo. Isso parecia agradável. Aquele lugar era muito mais quente do que seu lar. Algo refrescante seria bem-vindo. Um banho seria ótimo. Não vai ser quente demais, vai? O banho ritual fica na fonte fria da cidade, explicou Yumi. Cada dia eu trabalho em uma vila nova, então não sei a localização exata, mas a fonte deve estar em um terreno alto. Enquanto você estiver lá, será reservada exclusivamente para seu uso, herói. Isso parecia ótimo, especialmente depois do que ele havia passado. Como era possível uma simples refeição fosse tão desgastante? Infelizmente, sua consciência estava trabalhando sobre ele. Pintor havia se metido em algumas encrencas com questões como essa, expectativas dos outros, merecidas ou não, no passado. Embora pensar naqueles dias lhe causasse sofrimento, ele havia jurado que não se meteria nesse tipo de situação novamente. Ainda assim, ali estava ele. Quando as duas atendentes estavam fora do recinto, ele percebeu que estava de pé e olhando para a estranha garota fantasmagórica com o cabelo comprido. E as palavras saíram. Você perguntou se eu era um grande guerreiro, disse ele. Vai precisar que eu lute com alguma coisa, então? Eu não acho que isso será necessário, respondeu ela. Para falar a verdade, não sei. Os espíritos vão precisar receber formas e então ser interrogados. Eles disseram que estão presos de algum modo. Talvez você possa resgatá-los? Dando forma a eles? Disse ele, relaxando um pouco. Isso exige pintura? Pintura? Perguntou ela, inclinando a cabeça para o lado. Nós nos chamamos através da arte. Através da arte. Certo. Ok. Era isso que ele faria. Talvez até mesmo algo além de bambu. Seria verdade? Será que ele havia sido invocado para um mundo inteiramente diferente apenas para pintar? Ele provavelmente deveria confirmar, pensou. Olhou para a garota e ia pedir que explicasse melhor, mas perdeu o fio da meada. Ela parecia tão esperançosa. Emoções fluíam dentro dele como o sangue de feridas quentes e nítidas. Quanto tempo fazia desde que ele havia se sentido necessário, desejado? Ele não queria mentir. Mas não estava realmente mentindo, estava. Os espíritos dela o haviam escolhido, o levado até lá, talvez para pintá-los. Naquele momento, ele queria tanto ser o herói de quem alguém precisava. Ter a chance de compensar os erros do passado, de se tornar alguma coisa. E isso não era arrogância, como alguns poderiam imaginar. Era mais desespero. Bem no fundo, o pintor se via como uma tela arruinada. A pintura estragada por tinta derramada, então jogada no lixo. Aquela era sua chance de se estender e começar um novo desenho na parte de trás. Ele agarrou aquela oportunidade como um homem faminto faria com sua primeira tigela de arroz em dias. Vá em frente, disse ele, deixando de lado suas afetações de solitário misterioso e falando com uma paixão sincera. Eu farei isso. O que você precisar, eu prometo, farei. Yumi gesticulou para as portas. As atendentes e aquela mulher horrível, Li Yun, como Yumi a chamara, haviam seguido naquela direção. Ele se inclinou para fora do umbral e olhou ao redor, esperando poder caminhar naquela parte em vez de ser carregado ou algo assim. Curiosamente, o edifício, de fato uma carroça, como Yumi havia dito, parecia estar flutuando. Isso era estranho, mas não mais do que ele pisou no chão, descalço.
Pintor ganiu e saltou de volta para os degraus de madeira, fazendo a sala carroça tremer. O chão estava quente, extremamente quente. Parecia tão quente quanto um fogão. Pela primeira vez, ele olhou especificamente para os tamancos que todo mundo estava usando. Li Yun e as atendentes, por sua vez, olharam para ele com expressões horrorizadas. Era o mesmo tipo de expressão que você poderia fazer para alguém que se sentasse para jantar e então começasse a comer o prato. Qual é o problema, herói? Perguntou Yumi. Reconheço que é forte e poderoso, mas não há motivos para andar sem sapatos. Ela franziu a testa e olhou para seus pés descalços. Este lugar é. Ele parou de falar, não querendo estragar a ilusão para Li Yun e as atendentes. Finalmente respirou fundo e calçou o par de tamancos junto à porta. Parecia que não havia se queimado seriamente, já que a dor estava passando, mas ainda estava cauteloso quando pisou no chão. A procissão começou. Pintor sentiu-se orgulhoso de caminhar tão bem com os grossos tamancos. Eles pareciam mais úteis de usar do que realmente eram. Ele só precisava prestar atenção em cada passo. Voltou-se para Yumi, mas ela baixou os olhos e pareceu reticente, ainda mais do que antes. O que ele tinha feito agora? Havia muitas outras estranhezas para ocupar sua atenção. Por exemplo, as atendentes seguravam leques enormes para ocultá-los dos olhos dos moradores da vila que estavam se aglomerando. Isso deixava espaços abertos através dos quais ele podia ver, e aparentemente a cidade inteira havia se reunido para conseguir um vislumbre dele. Por que a pompa? Elas não poderiam tê-lo levado de carroça até um novo local? Aquela medida intermediária com os leques parecia deliberada. Como fingir não se importar com seu novo corte de cabelo? Mas passar a mão por ele sempre que alguém olhava na sua direção. Havia também aquelas plantas flutuantes, mas pelo menos ele as vira da carroça. Então não as ficou encarando. Não muito. Mas então viu uma geringonça muito estranha no centro da cidade. Uma grande coisa de metal brilhante feita de amplos conjuntos de placas, tão larga quanto um edifício. O que seria aquilo? Pelo menos as pessoas pareciam humanas. Ele teria esperado que alienígenas tivessem, ele não sabia, alguns apêndices extras, 7 olhos. Em vez disso, eram só pessoas. A maioria delas com um olhar ansioso, usando roupas de cores vivas de estilo e corte totalmente diferentes daqueles com que estava acostumado. Os trajes o lembravam de vestidos formais e chales entre seu povo. Pelo menos as cores eram similares, mas eram muito mais volumosos, particularmente nas mulheres, cujos vestidos tinham forma de sino em vez de serem esguios e justos como era comum em Kiharito. Os homens vestiam roupas largas, muitas em tons pastéis, com a suavidade da aquarela amarradas nos tornozelos. Ocasionalmente usavam chapéu pretos e muitos tinham barbas rentes que raramente eram vistas entre o povo do pintor. As pessoas da vila ficaram para trás enquanto o pintor era conduzido até algumas colinas próximas. Perto do topo, suas atendentes e ele adentraram uma alcova isolada onde uma piscina de água preenchia uma bacia natural com talvez 4,5 metros de diâmetro. Ela parecia só chegar até a cintura e não emanava vapor. Era um bom sinal. O pintor já estava suando. Como aquelas pessoas viviam ali com aquela gigantesca bola de fogo no céu brilhando constantemente? Suas atendentes esperavam do lado de fora enquanto ele ia até a beira da piscina. Sim, essa parte seria agradável. Ele olhou para Yumi, que o seguira além de algumas rochas que forneciam privacidade. Ela estava corando furiosamente. Por quê? Ah, de repente tudo fez sentido. Ela não podia ficar a mais de 3 metros de distância dele ou algo assim,
Mas ele precisava tomar banho. Está tudo bem, sussurrou para ela. Só fique atrás daquelas pedras ali e espere sentada. Herói, disse ela. Isso não seria apropriado. Então começou a se despir, desfazendo o laço do vestido. Ela era algum tipo de fantasma, mas parecia que sua roupa era parte do que quer que fosse, porque ela foi capaz de remover o sobrevestido e dispô-lo no chão, ficando apenas com uma roupa de baixo semelhante a uma camisola fina. Espere, disse ele. Aquilo não seria apropriado? Mas isso é? Posso estar na forma de um espírito, explicou Yumi. Mas ainda sou a Yoki Hijo e devo seguir as instruções dos espíritos. Preciso realizar minha limpeza ritual. Se vamos descobrir o que foi o que enviaram para fazer, então devo estar puro diante dos olhos deles. Pintor tentou vigorosamente abafar seu rumor. Havia decidido que heróis não enrubesciam. A menos que eles... O quê? Tivesse acabado de matar seu quarto dragão embebido demais? Muito bem, então, sugeriu ele. Podemos simplesmente tomar banho vestidos. Você não pode se limpar ritualmente desse jeito, disse ela. Além disso, Chae-Yung e Huanjit achariam isso muito estranho. Ela apontou a cabeça para o lado, onde suas duas atendentes estavam vindo se juntar a ele. Pintor havia imaginado que elas ficariam para trás para dar-lhe privacidade, mas na verdade só tinham parado para coletar alguns sabões. E, evidentemente, para se despir. Porque elas não estavam usando uma peça de roupa sequer. Por um momento, o pintor ficou congelado onde estava. Naturalmente, não era devido ao constrangimento, já que ele era um herói poderoso ou alguma idiotice dessas. Provavelmente era algo muito mais heróico, como indigestão. Pelo menos elas veem você como eu, comentou Yumi. Então não vão ficar envergonhadas. Elas não vão ficar envergonhadas. Certo. Era com isso que ele estava preocupado. As duas deixaram os sabões de lado e começaram a despi-lo, porque era óbvio que fariam isso. Agora, se você um dia se encontrar numa situação parecida, essa seria a hora de pôr um fim nela. Não importa se estiver em uma história ou se o destino do mundo estiver em risco, ou se foi apenas o resultado de algumas decisões estúpidas. Você nunca deve permitir que alguém tire sua roupa se é contra a ideia. Pintor, contudo, estava determinado a ajudar, a não prejudicar sua oportunidade como havia feito em sua vida real. Então tentou agir como se não fosse nada demais. Não fez isso direito, veja bem, mas é preciso admirar sua determinação. Alguém poderia achar que seu rubor se devia ao calor, e ele quase conseguiu parecer estoico. Até que olhou para Yumi, que havia removido sua roupa de baixo, mas a segurava desajeitadamente junto ao peito. Seu cabelo longo e cintilante caía sobre os ombros e ao redor dos braços. Você deve ter feito isso centenas de vezes, disse Yumi para ele com os olhos baixos. Já deve ter passado por situações como essa, com mulheres. Um herói como você deve ser reverenciado e louvado. Ah, disse Pintor. As atendentes olharam para ele. Estou falando com um espírito, disse ele para elas. Por favor, me ignorem. Elas franziram o senho, mas retiraram as roupas debaixo dele. É algo muito novo para mim, disse Yumi. Será que poderia desviar o olhar? Ah, certo. Isso era uma opção, não era? Ora, você pode ter se irritado com o pintor por não ter percebido isso antes, já que era a atitude óbvia de um cavalheiro. Por favor, lembre-se de que tudo isso havia acontecido com ele de modo inesperado.
É difícil ser cavalheiresco quando o mundo não está sendo muito gentil com você. Mas, se você não pode ser um cavalheiro, pode pelo menos não ser inconveniente. Pintor fechou os olhos. As atendentes o conduziram para a água, que ele achou morna. Essa era a fonte fria. Elas começaram a banhá-lo com sabões rituais e não exclamaram nem correram gritando ao descobrir algumas partes inesperadas, de modo que Pintor deduziu que a ilusão, ou seja lá o que fosse, funcionava perfeitamente, até mesmo para aqueles que o tocavam. Ele fez o melhor que pôde para relaxar. Elas não o viam como ele, então não havia motivo para sentir vergonha. Ele imaginou que Tojin, na sua terra natal, provavelmente teria ficado empolgado de estar em uma situação como aquela. Isso lhe daria todo tipo de oportunidade para flexionar seus músculos para todo mundo. Ou quem sabe Tojin tomasse banho com mulheres o tempo todo. Ele sempre tinha a Akane a tiracolo. Sim, Tojin provavelmente adoraria a experiência. Pintor se perguntou se ele também não deveria. Não era algo que um grande herói faria? Ele poderia dar as costas para Yumi e olhar para as outras duas. Aquela ideia o enojava. As atendentes não sabiam quem ele era. Não era certo. Você é um covarde, pensou uma parte dele. Isso pode até ser um sonho. Aproveite. Mas, bem, ele apenas não podia. Yumi era uma coisa. Ela havia escolhido se banhar ali, sabendo que ele era. Mas as atendentes eram uma história totalmente diferente. Então ele manteve os olhos fechados enquanto era lavado. Infelizmente, perdeu o equilíbrio quando estava de pé e começou a escorregar. Embora não fosse sua culpa, seus olhos se abriram. Ele viu Yumi de pé na água, ali perto, olhando para sua cintura, bem abaixo dela, com a cabeça inclinada para o lado. Assim que viu os olhos dele se abrirem, soltou um gritinho e fechou os dela com força. Desculpe, 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 exclamou. Eu não quis fazer isso, eu. Não tem problema. Ele fechou os olhos novamente. É uma situação difícil. Ele estava sendo sincero, afinal, basicamente fizeram a mesma coisa. Enquanto as atendentes terminavam a enxaguada atual e ele se inclinava para trás na água, sua mão se esticou para o lado e acidentalmente tocou a de Yumi. Outra vez, aquele poderoso calor pulsou através dele. Era avassalador, até mesmo exaustivo. Mas dessa vez veio acompanhado de emoções. Das emoções dela. Ele pôde sentir seu medo, seu constrangimento, sua vergonha. Seu terror mais profundo de que algo estava muito errado e que ela não sabia como consertar. Ela, por sua vez, sentiu algo muito parecido vindo dele, exceto que, ao sentir o escudo que ele usava para proteger sua timidez natural, o interpretou como confiança. Ela sentiu o constrangimento dele e a vergonha enterrada tão abaixo de emoções superficiais que poderia ter sido magma se agitando sob a crosta do planeta. Então, quando interromperam o contato, ambos se sentiram melhor. A situação era terrivelmente desconfortável, mas naquele momento eles perceberam que era uma experiência compartilhada de constrangimento horrível pela qual precisavam passar juntos. O trauma não diminuiu com a companhia, mas é mais fácil lidar com ele quando você sabe que outra pessoa o compreende. As atendentes o mergulharam e ele, seguindo as instruções de Yumi, fez o melhor que pôde para permanecer debaixo d'água pelo tempo do ritual. Depois disso, as atendentes se retiraram da piscina para se secar. Depois foram se vestir e preparar o toboque da Yokihijo, o que levaria alguns minutos. Sozinho com Yumi, Pintor inclinou a cabeça para trás e relaxou na água quente com os olhos fechados. Então deixou a mão flutuar, meio que esperando tocar novamente a de Yumi.
Eu realmente sinto muito, sussurrou ela. Não havia saído ainda, então. Eu não tenho muita experiência com homens, sabe? Não faz parte do meu treinamento. Faz parte do treinamento de alguém? Perguntou ele. Não sei, disse ela. Você levou uma vida normal quando era jovem, antes de se tornar um herói? Depende do que você chama de normal. Eu diria que não foi digna de nota, de modo geral. Mas e você? Viveu com isso a vida inteira? Tem sido meu dever desde que fui escolhida pelos espíritos quando bebê. Ela fez uma pausa. Você pode achar opressivo, mas é uma honra enorme. Forneço um serviço importante para o povo. Nossa sociedade não pode existir sem as Yoki-Hijo. Milhares passariam fome. Ele queria ser encorajador, mas as palavras lhe escapavam. Havia fingido ser um herói por tanto tempo que, agora que precisava viver segundo aquele ideal, até mesmo decidir o que dizer era difícil. Ainda assim, enquanto flutuava ali, em algum lugar perto dela, percebeu que estava cada vez mais empolgado por ter sido roubado de sua outra vida e levado para aquele lugar estranho. Isso, você pode ter notado, é meio diferente de muitas histórias. Pintor não estava relutante. Ele não estava ansioso para voltar para sua vida. O que havia para ele em casa? Em vez disso, ele estava empolgado para descobrir uma maneira de efetivamente ajudar Yumi, de mudar o mundo. Espere um pouco, pensou. Havia um pesadelo estável. Eu não cheguei a relatá-lo. Ele só se lembrava vagamente de voltar ao seu apartamento, tomado pelo que agora parecia ser uma exaustão sobrenatural, sua mente embaçada. Ele precisava achar um jeito de voltar para casa, ou aquele pesadelo poderia causar danos sérios. Matanças e chacinas. Era uma súbita e cruel ironia que a única vez na vida que seu trabalho, até então monótono, era urgente, fosse a mesma ocasião em que se encontrava em uma aventura mística. Ele precisava ajudar Yumi depressa para poder voltar a Kihalito e relatar aquele pesadelo. A menos que pudesse encontrar uma maneira de enviar uma mensagem. Por enquanto, ele se concentrou em Yumi. Como poderia resolver o problema dela? Ela precisava de uma pintura? Então começou a divagar um pouco. Voltou para quando havia aberto os olhos brevemente e visto Yumi de pé na piscina, seu cabelo e pele brilhando na luz. Esperei. Esperei, disse ele, respingando e se endireitando, abrindo os olhos por instinto para conferir. Yumi, seu cabelo está molhado. Ela abriu os olhos também, então se levantou e tocou seu cabelo, seu longo cabelo negro, que estava molhado. Por quê? Perguntou ele. Você não pode tocar em nada, mas pode tocar na água? Ela franziu a testa. Eu não me senti molhada quando entrei na piscina. Não senti nada, como quando eu tentei tocar o cobertor ou a parede. Mas agora sinto. Estou flutuando. Sinto o frescor da água como toda vez que entrei na piscina como essa. Ela inclinou a cabeça para o lado. Isso significa alguma coisa. Você tem razão. Seus olhos se encontraram. Então, basicamente, no mesmo momento, eles perceberam onde estavam e o que não estavam vestindo. Ambos coraram e fecharam bem os olhos. Sim, eu sei. Mas você também já foi jovem e nervoso. Todos nós fomos. Não há nada de errado em ser um pouco desajeitado. É o sinal de uma nova experiência. E novas experiências estão entre as melhores formas de fermentação emocional da Cosmer. Não devemos ter tanto medo de demonstrar inexperiência. O cinismo não é interessante.
Muitas vezes não é nada além de uma máscara que colocamos sobre o tédio. Suas atendentes estão vestidas e voltando para secá-lo, herói, disse Yumi baixinho. Elas vão esperar até que esteja pronto. É tradicional permitir que você tenha um tempo aqui. Eu vou me vestir e então me virar e avisá-lo quando puder se aproximar. A água se agitou um pouco enquanto ela deixava a piscina. Fiel à sua palavra, ele ach... ela, achou... ela o chamou um pouco tempo depois. Ele abriu os olhos e a viu usando a camisola novamente, com as costas voltadas para ele. Lembrando-se de que não estava realmente se expondo para os atendentes, Pintor saiu da piscina e deixou que as mulheres o secassem. Uma tinha preparado novos trajes, ainda mais ornamentados do que o que ele estivera usando antes. Uma roupa de baixo foi seguida por uma das saias em forma de sino, com uma parte de cima separada que descia sobre ela em uma cor mais escura, combinando. Havia um laço na frente, embora fosse menos para segurar tudo do que para enfeitar o conjunto. A roupa era feita de uma seda rígida e engomada que praticamente se enrugava quando manuseada. Era tudo tão largo que cabia nele, embora Pintor fosse vários centímetros mais alto do que Yumi e tivesse medidas muito diferentes. Ele notou que as roupas espectrais de Yumi, agora repostas, tinham escurecido com a água que cobria sua pele. Ela não tinha uma toalha para secar. Como a água a molhara e depois suas roupas fantasmagóricas. Ele tentou pensar em uma explicação, mas outra vez começou a se sentir extremamente cansado. Enquanto as mulheres amarravam um laço no traje, a estranha sensação aumentou, acompanhada por náusea. Aquele calor do céu, o calor de baixo, as camadas de roupa. Tudo se juntou em um momento sobrenatural com que seu corpo não estava preparado a lidar. Heróico ou não, Pintor oscilou, sentiu sua visão escurecer e então desmaiou. Ele piscou, despertando com o som de batidas em uma porta. Pintor grunhiu e percebeu que estava no seu futon. Balançou a cabeça, olhando ao redor de seu apartamento. Roupas espalhadas, uma caixa de cereais pela metade na mesa, luzes íon, azul petróleo e magenta, brilhando na linha fora de sua janela, pintando o lugar com cores modernas e familiares. Havia sido um sonho, afinal de contas? As batidas na porta continuavam, raivosas. Estou indo, gritou ele enquanto as batidas persistiram. Eu disse que estou indo. Ele mudou de posição, se sentando, e levou a mão à cabeça. Yumi se sentou no chão ao lado do futon, vestida com o pijama dele. A camisa grande demais expondo seu ombro, as mangas longas o bastante para que suas mãos mal aparecessem nas extremidades. Seu cabelo estava todo desgrenhado e ela parecia perplexa. O queixo dele caiu, então ele estendeu a mão para ela. Seu braço atravessou a borda da mesa de jantar baixa. Pintor gelou. Então acenou com a mão através da mesa. Ele não podia tocá-la, nem a meia que estava em cima dela por algum motivo. Nem o travesseiro, nem. Yumi se levantou desajeitadamente, batendo na mesa e fazendo com que uma velha tigela de macarrão chacoalhasse e um dos palitos de maipom caísse dela com um barulho alto na madeira. Ela olhou para a tigela, então para suas mãos. Então encontrou os olhos dele com seu próprio olhar de pânico. Ah, não.